Olá pessoal, estamos de volta aqui. Vamos continuar com as questões de motivação. Questão número 11. Questão do CESP, Basa Administração em 2010. Se o gerente de uma agência bancária com 35 funcionários do quadro, 10 terceirizados e 5 estagiários adotar uma postura única como forma de motivar seus colaboradores, essa conduta estará de acordo com os pressupostos da teoria de Maslow. Então vamos lá, pessoal. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte. Teoria de Maslow, gente, numa empresa você pode adotar uma postura única como forma de motivar? Nem pensar, né, gente? Imagine, por exemplo, essa empresa tem 35 funcionários, tem lá um diretor. E tem, por exemplo, o estagiário. Esse diretor está ali há 20 anos na casa. Ganha lá 20 vezes o que o estagiário ganha. Esse estagiário acabou de chegar, tem 18 anos. Pessoal, pensa bem. A necessidade que o diretor vai ter é a mesma de um estagiário? Claro que não, nós somos pessoas diferentes. No caso ali do diretor e do estagiário, não só eles são pessoas diferentes, mas eles estão em estágios diferentes de vida. O diretor está pensando provavelmente em estima, em autorrealização. E o estagiário, provavelmente, coitado, está preocupado ali em começar a ganhar o troquinho dele, começar a sua vida profissional. Muitas vezes conseguir dinheiro para pagar a faculdade. Então, assim, é óbvio que eles não terão as mesmas necessidades a serem supridas naquele momento. Então, nem o Maslow diz que tem que existir uma postura única e nem isso faz sentido nesse caso. Ou seja, o que o Maslow diz é o seguinte, é que cada pessoa teria essa hierarquia e cada pessoa, obviamente, vai estar num nível diferente dependendo da sua realidade. E que o gestor teria, então, que ter essa sensibilidade de entender em que necessidade cada pessoa teria que suprir naquele momento. Tá? Então é claro que se a pessoa está morrendo de fome, seria fisiológica. Se lá, por exemplo, no caso do diretor, ele já ganha bem, já tem amigos, ou seja, o problema dele provavelmente ou é de estima ou é de autorrealização. Ok, pessoal? Essa questão, então, está errada de acordo com o gabarito da banca. Ok? Vamos lá. Começar a dar uma olhada, então, em outras teorias além da de Maslow. No caso, vamos ver a teoria do reforço, teoria de Skinner. O que o Skinner, gente, trabalhou foi o seguinte, ele analisou as consequências do comportamento, como os comportamentos vão influenciar as ações futuras. Ou seja, o que ele diz é o seguinte, é que existe uma aprendizagem cíclica. A gente vai ter um comportamento, isso vai levar a um resultado, e isso depois vai influenciar o comportamento depois de novo. Ou seja, o reforço seria a tentativa de aumentar ou inibir um comportamento, se você quer ou não que aquele comportamento exista. Ou seja, se você quer aumentar aquele comportamento, você vai tentar reforçar positivamente, ou seja, que aquela pessoa continue fazendo. E se você não quer, você vai tentar extinguir. Vamos dar uma olhada então nessas 4 situações, 4 instrumentos. Seria o reforço positivo, o reforço negativo, a punição e a extinção. O reforço positivo, gente, ele acontece como? Não sei se vocês já ouviram essa experiência do Skinner. É aquela famosa situação que, por exemplo, no cachorro, você manda ele se fingir de morto, ele se finge, você vai lá e dá um biscoitinho. Ou seja, você dá uma recompensa quando aquele cachorro faz um comportamento que você queria que ele fizesse. No caso da empresa, você, por exemplo, você dá uma bonificação, dá um prêmio, dá algo que seja interessante para aquela pessoa quando ela tem um comportamento que você quer, que no caso é bater uma meta, atingir um resultado. Ok? Então, o reforço positivo ele vem quando ele vem te dar uma recompensa para que você faça mais vezes faça aquele comportamento desejado, ok? Tenha aquele comportamento, ok? Vamos lá, reforço negativo, gente, é às vezes pedido, por quê? Porque, na verdade, o reforço negativo é quando você tira algo negativo
quando ele tem aquele comportamento. Ou seja, o reforço negativo, na verdade, por exemplo, na experiência de Skinner, como é que ele fazia? Ele tinha um ratinho ali numa jaula, ele dava um choque na jaula do ratinho. Quando o ratinho apertava um botãozinho, ele tirava o choque. Ou seja, é você retirar algo negativo quando aquela pessoa tem um comportamento desejado, ok? Então, por exemplo, numa empresa, vamos pensar, retirar consequência negativa, por exemplo, você tirar, por exemplo, uma restrição àquele funcionário quando ele cumpre o horário, ou seja, não precisa mais bater o ponto. Isso seria algo que seria um reforço negativo, ou seja, a partir do momento que todo mundo chega na hora, tira lá aquela necessidade chata que as pessoas não queriam. Como no caso da punição, gente, o próprio nome já diz, é uma medida negativa, ou seja, vem ali uma pancada em cima do sujeito. Não fez algo indesejado, ele vai ter uma punição. Então seria o caso, por exemplo, como a gente já deu aqui, da prisão no quartel. O soldado chega atrasado, cana nele. Ou seja, punição, não faça mais isso. E no caso da extinção, é a retirada de uma recompensa positiva, ou seja, não bateu a meta, perde o bônus. No caso, não tem punição, mas a pessoa perde algo positivo que ela gostava, ou seja, a partir do momento que você não teve aquele comportamento desejado ou teve um comportamento indesejado, você vai perder alguma consequência positiva que você tinha. Ok, pessoal? Então, retomando, reforço positivo é uma recompensa quando o comportamento desejado acontece. Reforço negativo é a retirada de algo negativo quando o comportamento desejado acontece. A punição é a aplicação de uma medida negativa quando o comportamento desejado não acontece, e a extinção é a retirada de algo positivo quando esse comportamento desejado também não acontece. A teoria de Skinner, gente, é muito, muito utilizada na administração como um todo, porque ela é fácil de ser aplicada, ou seja, ela realmente traz resultados. Só que ela, diga assim, existe toda uma crítica, esse caráter instrumental, ou seja, de você tratar gente como a gente trata um ratinho num laboratório, ou seja, você tem esse aspecto negativo de tratar seres humanos como se fossem cobaias, tá? Ou seja, além disso, ele ignora as diferenças individuais, ou seja, você trata todo mundo da mesma maneira. Todos têm aquele mesmo benefício se baterem a meta, ou todos têm a mesma punição se faltarem ou se chegarem atrasados ao trabalho. Mas, apesar disso, gente, são extremamente utilizados, dominam, a gente pode dizer, predominam os instrumentos de motivação das empresas atualmente. E outro problema é o seguinte, é que quando você utiliza demais a punição, você gera ansiedade, um clima ruim de trabalho. As pessoas, em vez de gerar motivação, aquilo ali gera o quê? Uma aversão ao trabalho, uma aversão àquela empresa, um clima ruim. Não é legal. Ok, pessoal? Vamos ver uma questão, então, que toca nesse tema. Questão número 12, Sesgran Rio, Termoaçu, Administrador Júnior, 2008. As teorias sobre motivação tratam de diferentes variáveis de resultados. Enquanto algumas são voltadas à explicação da rotatividade, outras enfatizam a produtividade. A teoria que, embora não ofereça muita explicação sobre a satisfação dos funcionários, nem sobre sua decisão de deixar a empresa, é útil no papel de previsora de fatores tais como qualidade e quantidade de trabalho, persistência de esforço, absenteísmo, impontualidade e taxa de acidentes, então vamos lá, de reforço da equidade, da expectativa e das necessidades. Então, gente, voltando aqui, a teoria do reforço, ela é o quê? Ela é fácil de aplicar. E ela realmente ela traz uma capacidade de você prever
comportamentos, ou seja, é fácil você ver a reação a esses instrumentos, ou seja, realmente se você tem uma punição para aquele soldado que chega atrasado, você vai ter não só com ele, mas com a tropa em conjunto, as pessoas vão procurar não voltar, ou seja, aquilo ali te traz uma facilidade de você prever então os comportamentos, ok, pessoal? Então nossa opção aqui é a letra A, teoria do reforço. Vamos lá para a próxima. Próximo tema, que é a teoria dos dois fatores, outra teoria também muito, muito utilizada, a teoria de Herzberg. Pessoal, a teoria de Herzberg, ela fala o quê? Que existem fatores do conteúdo intrínsecos ao trabalho, que seriam os fatores motivadores, os fatores que, se presentes, levariam à satisfação, ou seja, fatores que, se presentes, motivariam de verdade aquele ser humano. E fatores extrínsecos, externos, do contexto ao trabalho, que, se presentes, não trariam a satisfação, mas também não trariam insatisfação. Se não presentes, trariam uma insatisfação, ou seja, seriam fatores, o que ele chama de insatisfacientes, ou seja, se não presentes, trariam insatisfação, ou fatores higiênicos. Então, vamos dar uma olhada ali quais seriam esses fatores. Os fatores motivadores, gente, seria o crescimento pessoal, o conteúdo do trabalho, ou seja, se o trabalho é interessante ou não, se a pessoa tem ou não responsabilidade, ou seja, o exercício dessa responsabilidade, você dá responsabilidade ao funcionário, reconhecimento, realização, ou seja, seriam aspectos do conteúdo do trabalho. Já os fatores higiênicos, gente, seria, por exemplo, o salário, os relacionamentos pessoais, a condição do trabalho, que tipo de supervisor você tem, se é cooperativo ou não, segurança, políticas da empresa, ou seja, pessoal, seriam aspectos do contexto do trabalho e não aspectos inerentes ao trabalho, ou seja, que a gente chama de aspectos extrínsecos. Agora, pessoal, por que ela é muito cobrada, além disso? Porque ela se presta demais às famosas pegadinhas, ou seja, você tem diversos casos que a gente vai ver aqui, principalmente quando falam dos aspectos externos, extrínsecos. Todo aluno, quando a gente vai falar sobre esse tema, vai falar, mas professor, mas não é possível, como é que salário não é motivador, professor? Se eu fosse pagar aquele salário do Senado, eu saía até pelado na chuva, eu dava beijo de língua no tiririca. Gente, ninguém está falando, o Herzberg não está dizendo que a possibilidade de você ganhar um salário maior não é motivador. O que ele está dizendo é o seguinte, a partir do momento que você já ganha esse salário, isso não te motiva mais. Ou seja, vamos imaginar, por exemplo, que você seja um servidor público. Isso efetivamente ocorre no setor público. Você vê ali pessoas que estão ganhando 15, 20 mil, final de carreira, às vezes aquela pessoa está totalmente desmotivada. Aquele salário por si só não motiva mais a pessoa. Ela já está acostumada àquele salário. Ela acha que aquele salário já é algo totalmente normal. Ou seja, ela está desmotivada o quê? Porque o conteúdo do trabalho, ela não tem reconhecimento, o conteúdo do trabalho é chato, ou seja lá que motivo do conteúdo seja que leva à desmotivação. Apesar disso, ela ganha muito bem. Ou seja, o salário por si só não motiva aquela pessoa. Tá? E foi isso que o Herzberg falou. O outro tema muito, muito comentado, professor, mas também não concordo com isso. Como é que os relacionamentos pessoais eles não motivam o professor? Gente, vamos lá, teve um aluno meu uma vez brincou, falou o seguinte, professor, outro dia entrou lá uma loura bonitona, nunca mais faltei um dia de trabalho. Gente, mas aí a motivação do rapaz era outra. A gente está falando aqui motivação para trabalhar. Ou seja, a motivação, você pode ter diversos colegas de trabalho, ótimos relacionamentos, e a pessoa chega lá e fica 2, 3 horas só falando de futebol. Ou seja, o que a gente está falando aqui é o seguinte, gente, aquela turma de trabalho, aquele bom relacionamento, ele vai te fazer ter motivação para trabalhar? Não, ele pode te trazer o quê? Não, se você tem um grupo de trabalho legal, você vai se sentir bem no trabalho. Mas não é por isso que você vai ser motivado para o trabalho. Ok, pessoal? Então vamos dar uma olhada aqui. Primeira questão, tratando
desses temas. Questão número 13, ESAF, Secretaria do Tesouro Nacional, Desenvolvimento Institucional em 2008. São características das teorias motivacionais de Maslow e Herzberg, respectivamente. Letra A. As necessidades humanas podem ser colocadas em uma hierarquia de importância e há uma alta correlação entre a necessidade de realização e o desenvolvimento eficaz da organização. Vamos lá, pessoal. As necessidades humanas podem ser colocadas em uma hierarquia de importância. Isso aqui tem a ver realmente com o trabalho de Maslow. Agora, há uma alta correlação entre a necessidade de realização e o desenvolvimento eficaz. Não é bem por aí o trabalho de Herzberg, não. Vamos lá. Letra B. As necessidades mais básicas do homem são as fisiológicas e as de segurança. E os administradores com grande poder usam esses poderes mais em benefício de si próprios que da organização. Pessoal, essa primeira afirmação aqui realmente tem a ver com o trabalho de Maslow, porque a segunda, Herzberg nunca disse que os administradores com grande poder iam utilizar isso em benefício de si próprios. Não é razoável. Vamos lá, letra C. As necessidades obedecem a uma hierarquia que pode ser influenciada pela cultura. Os fatores motivadores relacionam-se com o contexto do trabalho. Então está tudo errado. Vamos lá. Não tem nada a ver. O Herzberg não falou, gente, que os fatores motivadores relacionam-se com o contexto. Esses são os fatores higiênicos, que tem a ver o quê? Com o contexto. Os fatores motivadores têm a ver com o conteúdo. E letra D. Uma necessidade satisfeita não motiva mais o comportamento. E existem fatores que não motivam, mas que contribuem para a insatisfação se não estão presentes. E essa aqui está correta, né, gente? O Maslow disse realmente que uma necessidade satisfeita não motiva mais, você vai ter que passar para o nível superior, e existem fatores que não motivam, mas que contribuem para a insatisfação se não estão presentes, que são os fatores higiênicos. Ou extrínsecos. Ok? Nossa alternativa aqui, letra B. Letra D, desculpa, de dado. E letra E, a motivação gera grande necessidade de feedback para a organização. E um homem motivado deixa de se importar com as pequenas dificuldades do dia a dia. Gente, isso aqui, nada a ver. Vamos lá. Vamos para a nossa questão número 14, questão da ESAF, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, concurso de gestor em 2009. Sobre o tema motivação, clima e cultura, podemos afirmar corretamente que, letra A, um funcionário satisfeito também está necessariamente motivado. Não necessariamente. Como a gente já viu, não necessariamente isso vai ocorrer. Você pode estar satisfeito e não estar motivado. Letra B. Análise de clima não se prestam para orientar políticas de recursos humanos. Essa questão é absurda, né, gente? É óbvio que se prestam. Se não se prestassem para orientar essas políticas, não seriam feitos. Letra C. Cultura e clima organizacional são variáveis independentes entre si, que não se comunicam. Também não faz sentido, porque o clima é a reação à cultura. Ok? Então, não faz sentido essa C também. Vamos lá, letra D. De uma forma geral, os elementos da cultura podem ser alterados no curto prazo. Como a gente já viu, é o contrário. Normalmente a cultura... Não está apagando aqui, mas vamos lá. De forma geral, a cultura é difícil de mudar.
Ou seja, não é fácil mudar a cultura em geral. E letra E, o salário isoladamente não se constitui um fator motivacional, que é exatamente aquela nossa pegadinha comum que todos os alunos que estão começando a estudar esse tema reclamam. Letra E é a nossa alternativa correta. Vejam como isso é cobrado ad eterno, eternamente. Vamos lá, o salário isoladamente não se constitui um fator motivacional. Está correta, é isso aí. Vamos lá. Mais uma questão, 15, CESP Unipampa, administrador 2009. Segundo a teoria dos dois fatores, proposta por Herzberg, ao conceder aumento na remuneração de seus colaboradores, o administrador atuará em um fator motivacional. Não. Ou seja, conceder aumento não traz, é fator higiênico. Gente, isso aqui eu já tenho alguém que vai dizer, Rodrigo, então você não precisa ganhar nada, né? Você está dizendo que não motiva. Gente, não é isso. Se você ganha muito pouco, você vai ficar insatisfeito. Ou seja, se o salário é baixo demais, ele gera insatisfação. Mas o que o Herzberg diz que ele não é o fator que vai levar a motivar. E a gente vê isso em diversos aspectos, gente. Às vezes aquela pessoa trabalha em um trabalho que ela acha interessante, por exemplo, o médico de fronteira, aquele sujeito vai trabalhar em guerras na África, muitas vezes ele nem ganha tanto para estar ali, está num ambiente horrível de trabalho, mas ele acha aquele trabalho importante, ele está salvando vidas, ou seja, aquilo ali, ele está motivado a fazer aquele trabalho pelo conteúdo do trabalho. A mesma coisa, o cara vai trabalhar, por exemplo, numa ONG, lá tentando salvar as baleias, lá está um frio danado, mas ele acha aquele trabalho importante, interessante, ele se realiza fazendo aquilo ali. Ou seja, não é o salário que vai motivar o cara. O que vai motivar é o conteúdo do trabalho. Agora, o salário, se ele for baixo demais, ele vai gerar insatisfação. Tá? O que não gera é a motivação. Ou seja, é um fator de contexto do trabalho e não de conteúdo, é um fator higiênico. A questão aqui, então, está errada de acordo com a banca. Vamos lá. Mais uma questão do CESP, Basa Administração 2010. A preocupação do gerente de uma agência bancária com a salubridade do ambiente de trabalho identifica-se com os aspectos motivacionais propostos na teoria de Herzberg. Gente, salubridade, ou seja, se o ambiente de trabalho é saudável, ele é o quê? Ambiente de trabalho, ele é o conteúdo ou o contexto? Gente, ele é o contexto. Ele é o contexto, é fator higiênico. Então, gente, ele não é, pelo Herzberg, aspecto motivacional. Ele é aspecto higiênico. Mais uma questão errada do CESP. Veja como é que eles adoram pôr esses temas do Herzberg. Vamos lá, 17, questão do CESP, Basa, Administração 2010. A implantação de um novo plano de remuneração que contemple um aumento substancial no salário dos colaboradores de uma organização vai ao encontro dos fatores extrínsecos propostos na teoria de Herzberg. Agora sim, ou seja, aqui o salário ele tem a ver com os fatores extrínsecos, ou seja, do contexto? Tem. A questão está certa. Aqui ele não está falando que são os aspectos motivacionais, são os fatores o quê? Extrínsecos, do contexto, fatores higiênicos. Ok, pessoal? Questão está correta, questão número 17. Vamos para a questão número 18, questão do CESP. MTE Administração 2008. Segundo a teoria proposta por Herzberg, o aumento salarial dado a uma categoria de servidores públicos, por exemplo,
não seria um fator motivacional. Mais uma vez, vocês veem como isso cai mais do que qualquer coisa, certa questão, ou seja, salário não é motivador? Está correto. Vamos para a próxima teoria, que é a teoria das expectativas de Vroom. Gente, o que o Vroom disse? Que não basta a recompensa para você saber se aquela pessoa vai estar motivada ou não. Por quê? Porque existem outros aspectos. Ou seja, depende das expectativas que as pessoas vão ter sobre se elas vão conseguir esses resultados e se ela quer aquele resultado. Ou seja, é o produto do valor previsto da recompensa com a probabilidade daquela pessoa de alcançá-la. Com isso, ele leva em consideração o quê, gente? As diferenças individuais. Cada pessoa dá um valor a cada necessidade. Cada pessoa dá um valor até às suas próprias capacidades. Vamos ver como é que isso funciona. O Vroom, então, disse o seguinte, que a motivação ela é produto da valência, ou seja, do valor que você dá àquela recompensa. Então, por exemplo, se eu falo que a empresa vai deixar os funcionários ver uma partida de futebol, se o pessoal bater uma meta, quem não gosta de futebol não vai se sentir motivado por uma recompensa dessa, não é verdade? Ou seja, tem que ver se a pessoa quer aquela recompensa, se ela acha que se ela trabalhar ela vai atingir aquele resultado, que seria a expectativa, e a instrumentalidade, ou seja, que aqui a obtenção daquele resultado vai efetivamente levar a uma recompensa. Ok, pessoal? Vamos ver aqui um pouco melhor, então, como seriam essas expectativas. Existe a expectativa esforço-desempenho, que ela vai o quê? Se eu trabalhar até tarde da noite, por exemplo, se eu me esforçar, eu vou atingir essa meta individual? Porque se você achar que se você estiver trabalhando não vai servir para você bater essa meta, ou seja, se a meta for difícil demais, você não vai se esforçar. Isso acontece muito em algumas empresas quando elas botam uma meta tão difícil que isso leva ao quê? Que a pessoa nem se esforce mais. Ou seja, se eu acho que aquilo ali é impossível, a empresa vai te falar, olha, se você ganhar do Usain Bolt numa corrida de 100 metros, você ganha uma recompensa. Como é que eu vou ganhar de um cara desse, rapaz? Então, não vou nem treinar. E existe a expectativa desempenho-resultados. Ou seja, se eu tivesse desempenho, eu vou ganhar os resultados que eu quero. Ou seja, os resultados eu dou valor. E se eu tiver que bater aquela meta, eu vou ganhar os prêmios que eu estou precisando? Essa seria, então, a base da teoria das expectativas. Vamos dar uma olhada como isso tem sido cobrado. Questão número 19, questão do CESP-MTE. Administração em 2008. Segundo o modelo de Vroom, Victor Vroom, que é o autor, a motivação para produzir em uma entidade está calcada estritamente nas recompensas ofertadas pela organização. Pessoal, não está calcada estritamente, não. Ou seja, o que o Vroom disse, gente? Exatamente que você tem essas expectativas e as recompensas, o valor que aquelas pessoas dão. Ou seja, o que tem é a relação, né? Entre essas duas aqui. Ou seja, não é estritamente pela recompensa, porque você tem que ver o quê? Se a expectativa daquele funcionário é que ele consegue atingir aquele resultado e o valor que ele vai dar para aquela recompensa. Então essa questão está errada, pessoal. Vamos para a nossa próxima questão, questão número 20, Fundação Getúlio Vargas, Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, Fiscal de Rendas de 2007. Na teoria e prática da administração, a motivação para o trabalho é uma área de grande preocupação, uma vez que pode afetar entusiasmo, dedicação, cooperação e produtividade. Considerando as teorias clássicas e contemporâneas sobre motivação, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Pessoal, alternativa A. Níveis mínimos de fatores higiênicos, como status e salário, são importantes, mas, quando presentes, não causam satisfação, apenas impedem a insatisfação. Pessoal, então os fatores higiênicos, gente, eles, quando presentes, não causam satisfação, ou seja, não causam motivação, está correto.
apenas impedem a insatisfação. A questão está ok. Vamos dar uma olhada nas outras aqui, ver o que pode estar incorreto. Segundo a teoria X, existem pessoas que são predispostas ao trabalho e pessoas que são indolentes, devendo a organização buscar as pessoas interessadas pelo trabalho. Pessoal, a teoria X não disse que tem pessoas que são predispostas ao trabalho. Ele diz só que as pessoas são indolentes. Aqui seria, se estivesse falando das duas, X, E e Y, até poderia estar certa. Mas, do jeito que está errado. Alternativa C. Na visão contemporânea, as tarefas devem ser definidas por meio da especialização rígida, com pouca amplitude e flexibilidade. Não, né, gente? Óbvio que diz exatamente o contrário, que você tem que tornar o conteúdo do cargo interessante, da autonomia, que aquela pessoa goste daquele trabalho, tenha desafios. Letra D. Para que o indivíduo adquira um comportamento motivado, o objetivo tem de ser por ele valorado em detrimento da recompensa, não. Ou seja, você tem exatamente que gostar da recompensa, ou seja, isso não faz nenhum sentido. É exatamente a teoria das expectativas de Victor Vroom, tá? E letra E, a autonomia de pensar e agir do indivíduo não pode ser utilizada como fonte de motivação, pois as tarefas precisam ter seus procedimentos padronizados. Aqui a questão não faz o menor sentido, ou seja, nem as tarefas necessariamente têm que ser padronizadas e ter seus procedimentos padronizados. E claro que a autonomia de pensar, ela é fonte de motivação, né, gente? Vamos lá, então... nossa alternativa é gabarito letra A, única questão correta. Vamos para a nossa última questão desse módulo. Questão número 21 da ESAF, analista de finanças e controle da CGU, último concurso de 2008. A motivação é algo presente em nossa vida desde o momento em que nascemos e seu entendimento tem se constituído em um desafio para as pessoas que ocupam funções gerenciais. Assinale-se as frases a seguir sobre motivação são verdadeiras ou falsas. 1. Por motivação se entende uma força intrínseca que nos impulsiona na direção de alguma coisa. Gente, essa alternativa está correta, não é verdade? Ou seja, os fatores psicológicos que nos impulsionam em direção a algum objetivo. Número 2, estímulos são energias internas que determinam o comportamento dos indivíduos. Gente, estímulos, o próprio nome já diz, são energias que vêm de fora. Tá? Ou seja, por exemplo, um bônus, uma promoção, não são energias internas. 3, a teoria de motivação conhecida como teoria da expectativa relaciona desempenho com recompensa. Verdadeiro, né, gente? É a teoria de Vroom. Perfeito. Vamos para a próxima aqui. 4. A teoria de motivação de Maslow é conhecida como teoria das necessidades humanas. Perfeito. E a 5. As motivações para o trabalho são iguais para os indivíduos que exercem cargos do mesmo grupo ocupacional. Claro que não, como a gente já viu, as pessoas são diferentes. São únicas, né, gente? Cada um com sua necessidade. Então, essa aqui está incorreta. Vamos aqui, eles estão pedindo quais são as corretas. A 4 a gente já viu que está. 1, 3 e 4. Vamos ver onde é que estão essa aqui. Letra D, que é o gabarito da banca. Questão, então, correta, letra D. Pessoal, prazer, daqui a pouquinho a gente volta com o próximo módulo. Um abraço, tchau, tchau.